entregues à espada e ao cativeiro e ao despojo, à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus, levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso tudo? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas eles encheram de impureza toda a terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado que o Senhor tem nos conduzido até aqui. Rogo diante da Tua santa palavra, para que o Senhor nos abençoe e nos guie. Pai, ajuda-nos a perceber quão desprezível é o pecado diante do Senhor. Pai, ajuda-nos a lutar contra os pecados da nossa vida, porque nós fomos criados para honrar o Senhor e é isso que nós queremos fazer. E eu rogo a Ti que diante da Tua santa misericórdia, o Senhor nos abençoe nesse momento, dando-nos entendimento da Tua vontade, da Tua palavra. E nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Imagina uma situação, que todos os dias você fosse convidado para vir aqui para a igreja, para conversar comigo, pastor Vinícius, e tivesse uma tela, nós sentássemos na nossa sala, já falei para vocês, né, na nossa sala nova, toda equipada, cheia de comida lá para nós conversarmos, e temos um tempo nosso juntos lá, mas tivesse uma tela, e nessa tela passasse as suas 24 horas, desde o momento que você estava dormindo, você acordou, e passasse todo o seu dia ali, numa câmera muito rápida, né, chamada de time-lapse, imagina, muito rápido, mostrando todos os eventos que aconteceram no seu dia. Isso seria constrangedor para você? Agora imagine que quem tivesse sentado na cadeira não fosse nem eu nem o pastor Vinícius, fosse Deus, e você prestando contas dos seus dias todos. Eu estou te falando isso porque muitas vezes nós perdemos essa perspectiva que nós estamos diante de Deus em todos os momentos da nossa vida, e diante da banalização que nós temos, talvez do pecado, nós perdemos essa perspectiva de que pecado é agressivo, que pecado é asqueroso diante de Deus, e a gente começa talvez a dar algumas desculpas. E talvez se estivesse passando esse vídeo e Deus pausasse e falou: mas o que foi isso aqui? Ele falou: Deus, sabe como é que é, né? A carne é fraca, né? O Senhor também me ajuda, né? Será que Deus aceitaria uma desculpa assim? E então, diante desse texto que nós lemos, diante do pecado de um povo e da reação de Esdras diante do pecado, é que também nós podemos aprender. E interessante, nós podemos perceber aqui que tem algumas coisas que são culturais para ele. O fato dele rasgar as suas vestes, puxar a sua baia, você vê que foi algo violento para ele.
porque o texto diz que ele puxou e arrancou a sua barba, arrancou o cabelo da sua cabeça. Então, apesar de entendermos que isso envolve algo cultural aqui, mas nós só podemos aprender sim algumas lições de como que nós podemos reagir diante do pecado. E eu quero só citar aqui uma frase de um homem chamado Alexander Pope, porque ele diz assim: o pecado é um monstro de aparência tão assustadora que a ponto de ser odiado precisa ser visto. No entanto, visto com muita frequência, familiarizado com o rosto dela, primeiro suportamos, depois sentimos pena e depois nos abraçamos. Pecado, o conceito de pecado no Novo Testamento é errar o alvo. Mas qual que é o alvo? Qual que é o alvo que todos nós temos? Está escrito aí: a glória de Deus. Um dos grandes documentos que nós, como igreja presbiteriana, confessamos, faz algumas perguntas a respeito da nossa fé. Resume tudo aquilo que nós cremos, e tem um desses documentos, uma confissão, um catecismo, chamado de catecismo, que faz uma primeira pergunta e fala: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade do homem? Para que nós existimos? E a resposta é: glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E esse é o alvo que nós temos. Qual que é o alvo do cristão? Qual que é o alvo do crente? Glorificar a Deus. Afinal, tudo que nós fazemos, a palavra dele diz isso, tudo que nós fazemos deve ser para a glória dele. Porém, quando nós agimos de forma contrária e não glorificamos a Deus, nós erramos o alvo. E a Bíblia chama isso de pecado. Simplesmente quando nós erramos o alvo e não glorificamos a Deus em tudo ou qualquer coisa que a gente faz. Portanto, entenda que quando a Bíblia fala a respeito de pecado, é justamente o contrário de santo, porque a Bíblia também nos chama de santos, e santo é separado para uso exclusivo do Senhor. Final da Bíblia vai falar no texto lá que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O que é essa nação santa? Nós fazemos parte de um povo que inclusive faz parte, nós vimos no domingo passado, que nós fazemos parte dessa lista desse povo que voltou da peregrinação, porque através desses descendentes veio José, do qual veio Jesus, do qual nós somos filhos, do qual nós somos adotados por meio de Jesus na grande família do Senhor. Portanto, dentro de toda essa história, nós somos chamados como povo, nação santa, povo separado para a glória do Senhor. E mais uma vez dizendo, tudo aquilo que você faz que não glorifica ao Senhor, talvez para a sua própria glória, ou para a glória de qualquer outra coisa ou alguém, a Bíblia chama isso de pecado. Então, como que nós podemos reagir diante dessa inclinação que nós temos para fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor? E isso veio desde Adão, desde aquela história quando nós lemos em Gênesis 3, em que eles cederam a tentação de uma serpente, Satanás falando com eles, então eles pecaram, desobedeceram ao Senhor. Agora todos nós temos essa inclinação, nosso coração pende para o pecado. Isso tem a ver com toda a raça humana. Talvez um dia lá no céu você vai poder falar: ei Adão, sua causa, rapaz, eu passei poucas e boas lá naquela terra, mas que bom que a gente está aqui, né? Vem cá dar um abraço, agora é eternidade. Mas foi por causa dele, por causa desse primeiro casal, que nós temos essa inclinação para fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Romanos capítulo 6 fala quão abominável é o pecado diante de Deus, porque o salário do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte. Está começando a entender por que pecado diante de Deus é tão agressivo? Aquilo que foi criado para ser perfeito, agora diante do pecado entrou a morte no mundo. E nós estamos falando de morte aqui, talvez em três categorias. Primeiro, essa morte física. Por que você acha que é tão dolorido a gente perder alguém tão próximo? Por causa do pecado. Nós não fomos criados para essa separação, para essa ruptura, inclusive do nosso corpo, da nossa alma. Nós éramos seres eternos, mas agora por causa do pecado nós experimentamos a morte física. Mas não somente isso, o homem foi expulso do jardim, agora ele experimenta também essa morte espiritual. Ele está separado de Deus, mas não somente isso, ele também experimenta a morte eterna, que é a condenação que
todos nós temos e merecemos. No texto nós lemos sobre isso, porque Esdras falou: Senhor, o Senhor é tão misericordioso que não nos tratou como a gente merece. E sabe o que eu e você merecemos? Ou merecíamos antes de Jesus? A condenação eterna, porque nós estamos lidando com um Deus que é santo, um Deus que não tolera pecado. E eu quero diante disso que você perceba quão asqueroso é, quão agressivo é o pecado diante desse Deus que nós estamos aqui hoje diante dele. Mas então, posso falar isso? Como que nós vamos lidar então com o pecado que existe na nossa vida? Só para nós relembrarmos aqui, nós temos dois períodos muito claros aí divididos no nosso texto, capítulos 1 ao 6, que é o primeiro retorno com Zorobabel e o templo reconstruído. Ok? O altar e o templo reconstruído, o povo faz um culto e muita alegria. Mas depois tem uma oposição, ficam um tempo parados, eles voltam essa obra, mas o templo é concluído. Então, o segundo retorno, Esdras, a partir do capítulo 7, começa a narrar isso e mostra quem é Esdras. Mostra algumas coisas a respeito da sua vida pessoal e diz que ele dispôs no coração a servir ao Senhor, buscar a sua palavra e a sua vontade. E assim ele fez, veio com uma leva de gente. E Esdras, no capítulo 8, vem falar como que foi essa volta. Algumas pessoas ali no meio do caminho, eles percebem que não tem alguns levitas, param e sempre falando: a boa mão do Senhor está sobre nós. A boa mão do Senhor está sobre nós. E um episódio muito curioso aqui, que ele diz que ele não pediu guarda real, ele não pediu proteção. E ele fala para o povo: gente, vamos jejuar. Porque eu fiquei com vergonha, porque eu falei que esse Deus, a boa mão desse Deus estaria sobre nós durante toda essa viagem, agora como que eu vou pedir proteção para o rei? Então eles vão sem proteção e falam: gente, vamos jejuar e orar. Mas a boa mão do Senhor sempre esteve sobre eles. E aí, você imagina essa história? Eu acho que consegue imaginar, porque isso reflete quem nós somos. Por que o povo estava escravizado? Consegue lembrar? Por causa da idolatria. Um povo idólatra. E sabe o que é idolatria? Errou o alvo, pecado. Por causa dessa idolatria, um povo que foi separado, essa nação santa, separada para adorar e honrar o Senhor, agora no meio de um povo pagão, com as mesmas práticas, adorando outros deuses. Deus pesa a mão sobre eles, agora eles estão no cativeiro, escravos. Mas passa um tempo depois, próprio Deus permite com que esse povo retorne. Eles rodam 1.500 quilômetros mais ou menos para chegar e reconstruir esse templo. Tem toda essa história que nós recapitulamos aqui de perseguição, é carta para rei, e volta essa história. Eles depois de 15 anos reconstroem isso daí, agora tudo caminhando bem. Agora você imagina, vamos voltar lá para o primeiro cativeiro, quando o povo sai do Egito, povo escravo, Deus liberta, e o povo vai contente no deserto, não vai? Reclamando o tempo inteiro. Mas tudo bem, passa essa história. Esse povo sai da Babilônia, volta para Jerusalém, as coisas tudo caminhando, templo reconstruído, eles vivendo essa vida maravilhosa. E cerca de alguns meses, cerca que a história nos conta, mas nós temos a ideia aqui de cerca de 4 meses depois. Qual que é a notícia que chega para Esdras? Fala: olha, o povo já errou o alvo. 4 meses depois de retornarem do cativeiro. Não estamos falando de anos não. 4 meses depois de chegarem em Jerusalém, verem todas as coisas caminhando, o povo de Deus retornando, adorando ao Senhor, que eles foram chamados para isso. Agora não chega notícias: Esdras, então, o povo está desobedecendo ao Senhor, inclusive sacerdotes, líderes, gente que foi separada do meio do povo para conduzir esse povo em adoração. Eles são os primeiros, eles que estão incentivando esse povo a fazer isso. Você consegue imaginar essa cena? E é por isso que nós vemos essa reação aqui diante de Esdras. Em primeiro lugar, o que nós podemos aprender isso daqui? É que essa reação pelo pecado é conhecido. A reação ao pecado é pelo conhecimento das Escrituras. Em primeiro lugar, a reação diante do pecado é pelo reconhecimento ou conhecimento das Escrituras. E uma primeira pergunta aqui para nós: como nós sabemos o que é certo e o que é errado? A resposta já está aí. Não é pelos sentimentos
e não é pela cultura. Porque tem muita gente que fala, gente, eu orei e senti uma paz, e eu fiz. Eu falei, mas você está pecando. Eu falei, não, mas eu orei, eu tenho paz, Deus me deu paz. Eu não aguentava mais a minha mulher dentro de casa, e eu orei, e Deus me deu paz. Não tem a ver com sentimento, não tem a ver com consciência. Talvez casais de namorados que não entendem a ideia de pureza, na qual a Bíblia se refere, fala, mas Deus me dá paz, o que importa afinal é o amor. Não é isso que importa, não é isso essa paz, porque o coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala sobre isso. Eu não estou tirando aqui a questão de que Deus nos traz paz, tá bom? Aquela paz que excede todo entendimento. Mas é um contexto bem diferente do que nós estamos falando aqui. Não tem a ver com a cultura. Não tem a ver com aquilo que as pessoas, com a nossa sociedade fala. Mas tem a ver com o conhecimento da Santa Escritura. Tem a ver com a vontade de Deus revelada na palavra dEle. E o conhecimento a respeito de pecado e a nossa reação diante do pecado tem a ver com essa palavra. Não tem a ver simplesmente com aquilo que você sente. Nós precisamos de conhecimento a respeito da palavra de Deus. E é isso que vai nos colocar novamente no alvo certo, que é glorificar o Senhor. É por isso que nós damos tanta importância a essa palavra. É interessante que a Bíblia nos revela o que é pecado. E como que esse povo sabia que isso era pecado? Esdras depois vai fazer uma citação aqui, não literal, mas Deuteronômio, capítulo 7, fala a respeito disso. Olha só o que diz o versículo 4 de Deuteronômio 7. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa os destruiria. Isso aqui, um nome mais bonito e chique para isso aqui é sincretismo. Gente que tem vivido o mundo. Gente que se declara cristão, mas tem amado o mundo. Mas nós vamos encontrar alguns outros textos, por exemplo, 1 João capítulo 2, versículos 15, que diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4 diz, infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Um contexto que nós temos aqui, ele é muito específico, estava falando de casamento misto. E por que Deus não tolerava esse casamento? Isso era desde a época que Josué veio conquistar a terra prometida. Ele falou, olha, não para sobrar ninguém. Por quê? Porque Deus já conhecia o coração desse povo. Para que eles foram para o cativeiro? Não foi idolatria? E agora o que estava acontecendo? Se casaram com outros povos que tinham uma prática pagã, adoravam outros deuses. Isso veio para o meio do povo de Deus. Não era simplesmente a história de manter uma raça pura, um povo puro, não é isso. Mas a ideia é, não se casem nem se deem em casamentos, porque esse povo adora outros deuses, eles vão vir no meio de vocês. E a gente achando que é brincadeira de conviver com o mundo e achar que está tudo bem. Você ter práticas na sua vida que não condiz com a palavra de Deus e achar que está tudo bem. Olha só como é que essa história é antiga. E Deus proibindo esse tipo de prática. Não se misturem. Mas, só para ficar bem claro aqui, a gente não está falando aqui de uma prática antiga, né? Que vem da história muito antiga aí, do monaquismo, o monasticismo. Que a gente falou, nós não podemos viver no mundo, como é que nós vamos fazer? Vamos isolar. Criaram-se uns monastérios, agora gente que vive só. Gente que vive isolada para não ter problema com o pecado. Agora me diz, isso resolve o problema? Porque isso está aqui, ó. Está no meu coração. Essa inclinação que nós falamos. Então entenda que ele não está falando simplesmente de um isolamento. Não é manter uma raça pura, mas é manter um povo santo. É manter a nossa vida santa. E como que nós sabemos disso? Por causa da palavra de Deus. É por isso. E através dela também nós temos a consciência da consequência do pecado. Nós já falamos sobre isso a respeito da morte eterna. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia fala. Por que esse povo sabia que era tão grave diante de Deus? Porque a Bíblia fala. E nós sabemos, a Bíblia revela para nós não só o que é pecado, mas a consequência do pecado diante de Deus. Agora imagine uma coisa.
toda a criação, Deus falou: haja luz, e houve obediência, houve luz. Deus disse ao firmamento: agora vocês vão separar água, terra, céu e tudo mais, os seres vão começar a dizer. O que esses seres fizeram? Obedeceram. E Deus diz: não coma do fruto. E o que o homem fez? Consegue imaginar a coragem de alguém desafiar esse Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que pelo poder da sua palavra trouxe existência a tudo, agora o homem dizer não? Deus revela a sua vontade, Deus revela qual é o nosso alvo, e o que nós dizemos? Não. Nós só sabemos disso porque a Bíblia nos revela. Mas em segundo lugar, a reação ao pecado é pelo... número 2 aí, por gentileza. A reação do pecado deve ser de lamento. Olha só o que aconteceu aqui, versículo 3, quando Esdras ouviu falar desse pecado, então ele rasgou as suas roupas, tirou uns cabelos aí, e simplesmente lamentou. Bem-aventurados vai falar, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe por quê eles choram? Sabe por que é bem-aventurado que chora? Porque ele chora pelos seus pecados. Qual foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Porque você entendeu a gravidade desse pecado diante do Senhor? Ou você ainda está nessa? Que é isso, Deus, né? Foi só um vacilo aqui. O senhor entende, né? Ou você tem lamentado pelos pecados da sua vida? E é interessante como a gente tem hoje algumas pregações, né, que a gente fala para massagear o ego. Fala a respeito de coisas boas, fala a respeito de uma boa notícia, porque evangelho é isso, a boa notícia. Porém, antes da boa notícia vem a má notícia, de que todos nós, por causa dos nossos pecados, estamos mortos, e o que nós merecemos? Condenação. Por isso que nós entendemos que todo o pecado que nós cometemos contra o nosso Deus, ele precisa ser lamentado. E claro, como eu disse para vocês, entra aqui algumas questões culturais, o fato dele rasgar a roupa e tudo mais, mas é o fato de você se prostrar diante do Senhor e perceba que eu não estou falando de qualquer pecado. Eu falei: meu Deus, eu pequei porque eu roubei um banco e agora... Não é isso. Eu gosto muito de um livro chamado Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges, que ele fala de alguns pecados de estimação que nós temos, a gente não leva muito isso em conta, como por exemplo a ira. E muitos de nós, falo muito de nós porque eu me incluo, temos problema com a ira. Mas a gente fala: é minha personalidade. Muitos de nós temos problemas com a nossa língua, não só pela fofoca, mas as coisas que a gente fala, a maneira como nós conversamos com o outro. Mas eu digo: eu sou assim, não é mesmo? A gente começa a dar desculpa, falar: mas é a minha história, sabe? Entende, Deus? Às vezes a gente tolera aquele olhar que não deveria ter, aquele pensamento que não deveria ter. A gente tolera coisas dentro da nossa casa, coisas que nós assistimos, ouvimos. Fala: Deus, não é tão grave assim. Porque eu acho que grave é adultério, gravidez sem casamento ou coisas do tipo. Mas todo tipo de pecado deve ser lamentado na presença do Senhor. Mas em terceiro lugar, a reação ao pecado é confessá-lo. Lembra então que isso envolve conhecimento diante da palavra de Deus, isso envolve lamento, porque nós estamos de um Deus santo, mas envolve confessar ou confissão de pecados. É uma confissão sem desculpa e ao Deus da misericórdia. É interessante quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver alguns elementos dentro dessa confissão que Esdras faz. E o primeiro lugar que nós vemos aqui desses elementos é que a confissão reconhece a justiça absoluta de Deus
em todas as suas relações. Olha só o versículo 13, quando ele reconhece que Deus deu menos do que eles mereciam. Versículo 14 vai falar exatamente a mesma coisa, só que ele falou: Deus, o que a gente merecia era ser destruído. E versículo 15: Senhor, Deus de Israel, justo és. O Senhor é justo diante daquilo que Ele faz, e você às vezes está pensando assim, mas que Deus malvadão, não é? Vai condenar por causa de um pecadinho, por causa... Deus é justo, e é por isso que nós merecíamos isso. E a confissão de pecados envolve essa história de Deus, o Senhor é justo, e o que eu mereço é justamente a condenação. Mas não só isso, a confissão também submete-se aos tratos justos de Deus, sem queixa ou sem desculpa. Esdras não ficou dando desculpa, falou: Senhor, mas também, né, por que o Senhor não deu filhas aqui, deu mulheres, esposas aqui, ou esposos para o nosso pessoal? Eu falei: Senhor, mas o Senhor também deixa a gente aqui no meio? Por que o Senhor não levou para uma terra, né, que não tinha ninguém? Agora, ele falou: não. Ele falou: Deus, a gente merecia isso daqui, mas não só isso, eu reconheço o que nós fizemos. Ele ficou dando desculpa pelos problemas que ele tinha, e olha que não era problema dele, era problema do povo. Esdras não estava envolvido nessas questões, mas ele lamentou e confessou pelo povo. Mas também, essa confissão concorda com Deus a respeito da visão que Ele tem dos nossos pecados. Versículo 6, Esdras admite a sua vergonha porque diz: as nossas iniquidades se elevaram sobre as nossas cabeças, como se estivessem afogando em iniquidade. Mas em um último ponto aqui dessa confissão, que é a melhor parte dessa história. Essa confissão lança o pecador na misericórdia imerecida de Deus, baseada no sacrifício de Jesus. Quando ele vem falando no versículo 8 e 9, mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando o remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Agora é onde essa história toda muda. Porque apesar dos pecados, apesar da gravidade deles entenderem, e Esdras entender que esse era um pecado do povo, isso afetava o povo de Deus de uma forma geral. Entenda que o seu pecado e o meu pecado envergonha o nome de Deus e afeta o reino de Deus. Mas agora ele diz: Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor deixou um remanescente, um povo que voltou e abriu os nossos olhos. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento também fala de um remanescente, um que se fez carne, um que habitou entre nós, santo, sem pecado, um que cumpriu toda a lei do Senhor, que não envergonhou, que inclusive cumpriu o plano dele de morrer numa cruz, derramar aquele sangue e pagar pela nossa dívida. Esse remanescente é Jesus Cristo. Diante dos nossos pecados, nós lamentamos, nós confessamos, mas nós temos a certeza de que Deus nos perdoa por causa de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Ele tem a má notícia de que nós estávamos mortos, condenados, mas a boa notícia é que em Jesus Cristo, agora sim, nós somos mais que vencedores. Nós temos a esperança de vida eterna. Nós temos essa esperança de que quando nós estamos aqui, confessamos nossos pecados, e você no seu dia a dia confessa os seus pecados, Jesus Cristo intercede por você. Ele é o seu advogado, e é por isso que nós temos nossos pecados perdoados. Essa é a grande esperança que nós temos. E é por isso que eu digo para vocês que, diante dos seus pecados, confie plenamente na misericórdia e no cuidado desse Deus, não nas suas próprias forças, porque você não seria capaz de chegar diante de Deus. Deus santo, e pode ser que você está pensando e falar: mas eu não sou tão mal assim, né, para Deus querer me condenar. Me lembro, há alguns domingos, o pastor Vinícius fazendo isso, falou: vamos colocar na balança os seus bons atos e os seus atos ruins, qual que talvez penderia mais? Eu tenho certeza da resposta, e não vão ser os seus atos bons, e basta um pecado
para que você mereça condenação. Porém, quando a gente se coloca diante de Jesus Cristo, confessando como nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Redentor, agora nós temos essa esperança de ter pecados perdoados, de que a gente pode lutar todos os dias contra esses pecados. Não porque isso vai nos condenar, mas porque nós amamos o nosso Redentor. Nós amamos o nosso Deus, que nos separou, que um dia nos chamou, que nos livrou, que teve misericórdia, que livrou a nossa alma da condenação eterna. É por isso que nós obedecemos e honramos a esse Deus. Não para que no dia do juízo você chegue nele lá e fale: Deus, tudo bem, eu tive uns vacilos, mas se não for Jesus Cristo ao lado dele, falando assim: eu morri por ele, o meu sangue foi por ela, se não for por isso, não vai ter alguém chamando para você: vem e entra no meu descanso. É somente por Jesus. Renda-se a esse Jesus. Por Ele que nós temos essa esperança. Concluindo, nascemos em pecado, e quem não tem consciência disso assemelha-se a um peixe que não tem noção do que está molhado. Todos nós somos pecadores, todos nós. Portanto, lamente, confesse e confie na graça de Jesus. Mas, para a gente aplicar isso, o que nós podemos fazer, ou devemos fazer? Primeiro, reconheça os seus pecados e não os chame apenas de falha de caráter. Não chama isso só de, minha fraqueza. Não, mas reconheça os seus pecados. Segundo lugar, confesse-os. Confesse-os a Deus e àqueles que você ofendeu. Esdras estava fazendo isso aqui pelo povo, certo? E muitas vezes nós pecamos contra pessoas. Se esse é o seu caso, confesse para Jesus e vai pedir perdão também para as pessoas que você ofendeu. Terceiro, lute decididamente contra cada pecado em sua vida. Lute. Meus irmãos, eu sei que tem pecados que são muito difíceis da gente lidar, porque por vezes nós confessamos, a gente tem a boa vontade, e quando passa um tempo a gente cai de novo. Nós confessamos, levantamos, entendemos a graça do Senhor, e quando passa um tempo, a gente cai de novo. É por isso que nós estamos aqui, para caminhar juntos como povo do Senhor, porque ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Lute, conte conosco, conte com seus pastores, conte com a liderança, conte com a sua igreja, para ajudar você nessa. E olha só, trate os pecados de estimação do seu coração. A gente sempre fala isso, fala muito para criança, não existe pecadinho nem pecadão, o que muda são as consequências, mas lida com esses pecados, busca santidade. Até aqueles que você considera pequenininhos, pecados que às vezes, fala, Deus nem se importa, lute, trate isso na sua vida. Mas olha só, em último lugar, lute com o poder e a força do Senhor Jesus, e não por você mesmo. Nesse momento nós vamos cantar uma música, e eu convido você a se colocar diante do Senhor, lamentando, confessando, mas conte com o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, para lutar contra esses pecados. Peça ao Senhor nesse momento, fala: Deus, me ajuda, porque tem coisa na minha vida que precisa ser transformada. E só um detalhe, arrepender-se não é lamentar simplesmente de ter um peso na consciência de que eu estou fazendo alguma coisa errada, não é ter remorso, fiz coisa errada, ok. Arrependimento e confessar pecado envolve mudança de vida. Confesse ao Senhor agora os seus pecados, clame para que Ele te ajude a lutar contra isso. Vamos cantar agora nesse momento. Ore ao Senhor. Seja que uma canção, uma só voz, que a minha vida seja
és tudo para mim, não há outro como tu. Não há outro como tu. Tu és o meu abrigo e tudo que eu preciso eu só encontro em ti. Socorro bem presente, o meu melhor amigo, aquele que morreu só por me amar. Que a minha vida seja mais que uma canção, que uma só voz. Que a minha vida seja assim, uma entrega de minha adoração. Eu te amo mais que tudo para mim. Eu te amo, tu és tudo para mim. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Tu és o meu abrigo e tudo que eu preciso eu só encontro em ti. Socorro bem presente, o meu melhor amigo, aquele que morreu só por me amar. Sim, eu sei que esse amor não mudará, mas para sempre viverá aqui dentro de mim. Sim, eu sei que o dia chegará, com os anjos vou cantar, Santo, Santo é o Senhor. Sim, eu sei que esse amor não mudará, mas para sempre viverá aqui dentro de mim. Sim, eu sei que o dia chegará, com os anjos vou cantar, Santo, Santo é o Senhor. Abrigo e tudo que eu preciso eu só encontro em ti. Socorro bem presente, o meu melhor amigo, aquele que morreu só por me amar. Abrigo e tudo que eu preciso eu só encontro em ti. Socorro bem presente, o meu melhor amigo, aquele que morreu só por me amar.
Vamos orar? Pai, obrigado porque mesmo diante de quem nós somos, diante dos nossos pecados, nós podemos nos alegrar, porque o Senhor é o nosso abrigo. Obrigado porque o Senhor nos amou a ponto de enviar Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, nos dar a salvação, nos livrar dessa morte eterna, da condenação. Mas além disso, ó Pai, nós temos o perdão dos nossos pecados e contamos, ó Deus, com o poder do Teu Santo Espírito para lutar contra cada pecado da nossa vida. Pai, ajuda-nos e nos santifica. Ajuda-nos a termos uma vida reta diante do Senhor, que possamos desejar a cada dia sermos como Jesus Cristo, porque afinal de contas nós somos um povo do Senhor, um povo separado para o Senhor, para a Tua glória. Perdoa, Pai, porque muitas vezes temos errado o alvo, temos buscado simplesmente os nossos prazeres, a nossa glória. Pai, mas sustenta-nos, realinha o nosso olhar, realinha a nossa vida, a nossa mente para o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a honrarmos ao Senhor com tudo que fazemos. Dá-nos uma semana abençoada, Deus, de vitórias contra a tentação, contra o pecado. Obrigado, porque o Senhor nos torna mais alvos que a neve, o Senhor nos purifica de todo o pecado através de Jesus Cristo. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.